Olá, tudo lindo? Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho e Prosa, o seu novo podcast para discutir boas práticas de convívio, de autocuidado, para tratar temas como aceitação, reflexões sobre a sua projeção profissional e para discutir os melhores caminhos para a sua carreira. Aumenta o som aí porque a vinheta vai rodar! E hoje eu tô aqui acompanhada para iniciar com o meu bom espumante Brut italiano Nua. Como que eu escolhi esse rótulo para o nosso ponto de partida? Vou ser muito honesta, eu escolhi pelo nome, Nua, que é para começar assim, já aberta, já me colocando à disposição, mostrando quem sou eu e os meus pensamentos de forma autêntica. Né? A ideia desse podcast é a gente estar junto de maneira autêntica, sem grandes tabus, sem grandes scripts. É um bom vinho e prosa mesmo, é prosear e tomar aí um bom vinho juntos. Então, tintim para a nossa estreia, tintim para a gente pensar juntos e partilhar aí as nossas histórias. E aí, já começando, vou partilhar para vocês, né, quem sou eu. Tô aqui invadindo o ouvido, né, e o vídeo de vocês. E aí, né? Prazer. Eu sou Bruna Antonucci, né? Eu sou psicóloga e tenho algumas pós-graduações aí ao longo da minha trajetória, focada em gestão de pessoas, em marketing, em gestão de negócios e estratégia. E eu trabalhei a minha vida inteira com RH. Eu sempre brinquei que se RH parasse, né, de existir, eu tava bem ferrada. Porque eu comecei lá com 14 anos, menininha, já em RH. Foi o meu primeiro emprego, assim, quase, né, de jovem, de menor aprendiz. Eu ficava tirando xerox ali numa papelaria e era cheio de pessoas de RH ali no entorno. E aí eu ia trocando figurinhas. Quando eu vi, eu já estava sendo jovem aprendiz numa empresa de RH. Triando currículo, quem é das antigas, triando aquele monte de currículo que vinha de papel, separando tudo. E aí eu fui construindo minha trajetória ali. Né? As pessoas foram me dando oportunidade, a vida foi fluindo e eu fui indo dentro do RH. E, para além do currículo, né, eu sou mãe de gêmeas. Vou até tomar um gole depois de contar essa para vocês. Gêmeas de 16 anos, merece um outro gole, né? Elas são Carolina e Raquel, que são o xodó da minha vida, do meu caminho. Né? Sou mãe de pet, não gosto de dizer, né? Mas tenho 2 pets, que é a Banguela e o Cleiton, que são meu ponto de apoio emocional na vida, assim, junto com as minhas filhas. Né? Eu amo a lua, eu amo um bom vinho, eu amo prosear, eu amo ouvir a história da vida das pessoas. Né? E eu não cheguei aqui à toa, né? Eu fui muito encorajada, fui motivada pelas pessoas que acreditavam em mim, que acreditavam no meu trabalho. E é bom a gente pensar nisso, né? Pensar quantas pessoas abrem oportunidades para a gente, né? Para evoluir, para crescer. E a minha ideia que é isso, é a gente tá junto, né? Eu lembro de um caos, né? Quem é de Minas vai entender muito o caos, né? De uma história muito, muito legal com a minha avó e a minha mãe, assim. A minha avó, ela é muito do interior, assim, interiorzão de Minas, lá do norte de Minas. E sempre eu não via ela com frequência, e sempre quando eu a via, eu estava lendo. Eu adoro ler, sou viciada em livros, em leitura. E aí, a minha avó sempre me via com o livro na mão, sempre. E aí, quem é do interiorzão vai entender isso. Na cabeça da minha avó, né, se a gente estudasse muito, a gente ficava maluco. Então, ela sempre falava assim, Bruna, você está lendo demais, está estudando demais, né? O que você vai fazer com tudo isso? Gente que lê e estuda muito fica louco. Eu não fiquei louca, né? Mas eu sempre fiquei pensando sobre isso. Tá, eu estou lendo esse monte de livro, eu estou estudando esse monte de curso, e eu vou fazer o que com isso? Né? Isso vai me mobilizar, vai me movimentar na vida para onde? Para quê? E aí a minha mãe, né, há uns anos atrás, me fez essa pergunta. Ela falou, Bru, você estuda esse monte, você lê esse tanto, e aí você faz o que com isso? Né? Como que você leva isso para a vida?
E aí eu fiquei pensando muito nisso. Falei, e aí? Né? Eu tô aprendendo tantas coisas, não só com os livros e com os cursos, mas com a vida, com as pessoas, com a rotina. E eu tô fazendo o que com isso? Né? E aí vem o Vinho e Prosa. Né? É aí que nasce essa ideia. O Vinho e Prosa, né? Ele é muito engraçado. Ele nasce assim dessa ideia de partilhar. Né, esse espaço de conversa entre o mundo corporativo e a pessoa, né, e a carreira e a vida real, sem muita firula, com um pouquinho de humor e alguns goles aí de vinho, né? Porém, né, eu quero também discutir coisas e temas que vão influenciar a vida das pessoas positivamente, né? Eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Tô aprendendo tudo isso para quê? Né? Por quê? Por que não partilhar? Por que não prosear com vocês aqui, né? E é um desafio para mim, gente, eu admito, assim, não é fácil, não é fácil estar sentada aqui, não é fácil estar com esse monte de coisas em volta, é estranho, inclusive, assim, mas eu gosto desse desafio e eu acredito que essa força de vontade, querer fazer diferente, mover montanhas juntos, de engajar, de encorajar as pessoas, elas fazem toda a diferença. E aí, no meu processo de criação, de pensar nesse podcast, eu me deparei com várias coisas, assim, várias perguntas, vários movimentos internos, várias angústias, um desespero de vez em quando, né, uns pensamentos intrusivos, né, e aí essa insegurança normal não tem jeito, gente, não tem como. Não tem como não ter essa insegurança, não tem como não ter o frio na barriga. Isso é inevitável, né? Mas para sair desse básico, para sonhar, para a gente fazer melhor, para arriscar, é preciso de ação. Coragem é movimento. Tem que ser movimento, né? É ação. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas que eu fiz, né? Que eu me fiz nesse processo assim, de construção. Né? E o que me ensinou, o que me inspirou, o que elas me moveram aí para esse início, tá? Bora lá. A primeira pergunta que eu me fiz foi: o que eu tenho a oferecer para o outro? Por que faz sentido eu ter um podcast, gente? Quantos milhares de podcasts tem? Quantos existem aí? Você abre, né, os aplicativos aí de podcasts, existem vários. Para falar da vida, para falar da rotina, para falar do fitness, para falar de saúde, para falar de várias coisas, né? O que eu, Bruna Antonucci, vou ter para oferecer para as pessoas? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. E aí eu pensei e lembrei da minha avó e lembrei da minha mãe. O que eu tenho de conhecimento é tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, ao longo das minhas escolhas, né? As minhas escolhas como mulher, as minhas escolhas como mãe, as minhas escolhas como profissional, como filha, como neta, né? É partilhar tudo isso, todas essas vivências, né? E aí veio a segunda pergunta potente: como eu posso me preparar para esse desafio? Primeira coisa que eu fiz, to Google, vamos ver como funciona o podcast, como nasce isso, o que eu preciso. E descobri que eu precisava de ajuda. Não conseguiria fazer isso sozinha, não é tão simples quanto parece. Né? Então eu fui pedir ajuda e fui correr atrás de pessoas que podiam me apoiar, me ensinar, me encorajar, mas principalmente me direcionar nesse desafio mesmo, né? Me direcionar naquilo que é um podcast, naquilo que eu posso gerar, né, engajar aí o meu conteúdo. E qual o objetivo, né, principal desse desafio? Foi uma outra pergunta que surgiu aí na minha cabeça nesse processo de criação. Né? E aí eu fui pensando, tá, ok, eu já sei o que eu quero, por que eu posso oferecer isso para as pessoas, quem vai me ajudar? E aí, qual que é o objetivo disso no final? Né? E aí o objetivo é que a gente proseie bastante, que essas trocas sejam genuínas, que elas gerem conexão, que elas gerem reflexão, que elas gerem coragem para a mudança, coragem para experimentar algo novo, para se desafiar, né? Para tomar uns goles de vinho, para rir dos nossos problemas e dos nossos causos. Assim, esse é o meu principal objetivo com esse desafio. E aí segui já matutando. Gente, foram dias, meses da cabeça fervilhando, assim. Que eu dormia e acordava pensando nisso, sabe? Aquele caos interno, sabe? Pré-construção.
E aí, não sei se vocês já sentiram isso, mas vai dando uma fervilhada mesmo, é frio na barriga, com desespero, com piriri, tudo ao mesmo tempo. Né? E aí eu falei, tá, ok, já entendi tudo, quais são os passos que eu preciso para começar. Então eu procurei ajuda, procurei uma empresa que pudesse me direcionar, pudesse me ajudar aí nesse processo criativo, né? Porque não adianta só também eu pensar as coisas e isso não virar um papo aqui, né? Uma prosa boa que vocês queiram acompanhar, que vocês queiram ouvir, né? Que ilumine aí os sons de vocês, os ouvidos, né? E a vida. Então, os próximos passos aí foi ir atrás mesmo da minha ajuda efetiva e criar, né? Criar como que iam ser os tópicos, como que ia ser o Vinho e Prosa, criar essa vinheta deliciosa com essa musiquinha que vocês ouviram no início, como que a gente ia separar os rótulos, como que iam fazer essa construção. E foi difícil pra caramba pensar nisso, tá, gente? Né? Não é um desafio fácil, é um desafio difícil. É difícil pensar. E se eu falhar? Era a pergunta de 1 milhão que ficava aqui, ó, ainda tá. Agora, aqui, conversando com vocês, mesmo tomando esse espumante delicioso, eu tô pensando o tempo todo, e se eu falhar? E se ninguém curtir? E se ninguém gostar? E que aí? Né? Quais são os resultados que eu espero com isso? Né? Será que eu vou conseguir calcular e medir esses resultados? Né? Será que eles vão ser efetivos? Né? E aí? Será que vão ser suficientes? Será que as pessoas vão gostar? São perguntas que essas ainda eu não tenho resposta, tá? Eu não sei como eu vou me sentir se eu falhar, porque eu ainda não falhei, né? Então, eu aceitei que é um processo e que eu vou viver esse processo aqui junto com vocês, né? Que eu vou viver esse processo aqui partilhando, proseando e tomando vinho, né? E como que eu posso me manter motivada nesse caminho todo? Porque não, ó, fácil também não. Né, se manter engajado, pensar, né, junto, entender como funciona o processo inteiro. Eu vou me manter motivada com um vinho, com várias prosas, trazendo as histórias, ouvindo vocês. Por enquanto é um monólogo, mas em breve deixa de ser. Né? Vou trazer as pessoas que me inspiram, as pessoas que me encorajam, que eu admiro para prosear comigo aqui tomando um vinhozinho, né? E construir cenários, construir causos, construir momentos e memórias aí juntinho com vocês. Né? Essas perguntas todas me ajudaram a entender o que eu quero, os meus objetivos, aonde eu quero chegar. Né? Agora, dentro da minha cabecinha aqui, maluca às vezes, caótica frequentemente, né? Eu sei e tenho desenhado essa trajetória. Né? Eu sei que eu posso levar a minha mensagem para adiante. Eu sei que eu posso colaborar positivamente com a carreira, com a visão de mundo, com a visão de trabalho das pessoas. Né? Eu sei que eu consigo inspirar com base na minha história, com base na minha trajetória e na de milhões de pessoas que passaram pela minha vida aí ao longo desses 36 anos. Então, agora eu proponho um brinde. Vou encher minha taça novamente, porque um brinde, a taça tem que estar cheia, hein? Vou propor um brinde para vocês. Né? A vocês aí que estão assistindo, ouvindo, a vocês que tiraram um tempinho, porque tempo é precioso, né, gente? Ainda mais hoje. Hoje em dia que ele passa tão veloz, né? A sensação e o sentimento de que o tempo está cada vez menor. Então, você que tirou um tempinho precioso aí para mim, para estar aqui, né? A você que quer estar presente na sua própria vida, né? De quem você ama, você que quer crescer, que quer se autoconhecer, que quer refletir sobre a vida no geral, né, que quer ser um ser humano, no sentido amplo dessa palavra. Né? Tá tão comum falar humanizado. Né? Você quer ser um ser humano, um brinde, né, a nós, um brinde a esse início, um brinde ao Vinho e Prosa. Né? E para finalizar, eu trago a minha frase favorita da vida. Se você já me conhece aí de treinamentos, de palestras, com certeza você já me ouviu ou já me viu falar nessa frase. Essa frase é de uma poetisa africana, que é a Maya Angelou, que é uma das minhas poetisas favoritas. E ela fala o seguinte: as pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas nunca se esquecerão como você as fez sentir. Que o Vinho e Prosa traga sentido para vocês. Até a próxima. Obrigada pela audiência. Vamos junto.